Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente ao nosso canal Hubble Explica. Hoje a gente vai resolver um exercício aí muito bacana de Física 1 novamente aí. Bom, o exercício é o exercício número 17, né? Apesar dele ser um dos ímpares, eu acho que esse é um exercício muito importante aí para a galera. Ele diz o seguinte: uma força horizontal F de 12 newtons empurra um bloco de 5 newtons de peso contra uma parede vertical. Aí a figura 6.26, está aqui a figurinha, o bloco apoiado na parede e sendo pressionado por essa força F. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,6 e o cinético 0,4. Suponha que o bloco não esteja se movendo inicialmente. Letra A, o bloco vai se mover. Letra B, qual é a força que a parede exerce sobre o bloco em termos dos vetores unitários? Muito bem. Então, a letra B, ela parece ser meio boba, porque ela parece assim, mas você só tem a reação da força F. Então, só tem a força para a esquerda que é igual a força F aí. Bom, será mesmo? Vamos lá. Vamos aqui, então, fazer o nosso diagrama de corpo livre aqui. Bom, eu tenho a minha figurinha. Uma força que a gente já sabe de cara aí que a gente tem é a força peso. Essa força sempre atua em todos os corpos aí na superfície da Terra. Então eu vou ter uma força peso aqui empurrando esse bloco para baixo. E aí, opa, vamos lá. Tá falhando aqui. Agora sim, vamos lá. Opa, agora deu certo. Então aqui de vermelho, a gente tem a nossa força peso. Bom, além da força peso, nós vamos ter também a força de atrito entre o bloco e a parede. Essa força de atrito, ela é sempre contrária à tendência de movimento. Então essa força, como a tendência de movimento aqui é para baixo, né? O bloco tende a cair, a minha força de atrito aponta para cima. Além disso, a gente tem uma força de contato entre a parede e o meu bloco, que nada mais é do que a minha força normal. Então aqui eu vou ter também uma força normal apontando para a esquerda, certo? Que é uma força de contato entre o bloco e a parede. Muito bem. A minha força normal aqui, então, a gente já vê que ela é igual à minha força F. O cara está te perguntando o seguinte: o bloco vai se mover? Qual que é a condição para que esse bloco se mova? A condição é que essa força-peso seja maior que a força de atrito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esta força de atrito e vai ver se ela é maior do que o peso, igual ao peso ou menor que o peso. Logo, claro que a gente vai calcular a máxima força de atrito estático, né? Então, essa máxima força de atrito estático, ela tem que ser o seguinte, ela vai ter que ser, vamos lá, a minha força de atrito estático máxima, ela é o microestático vezes a força normal. No caso, a nossa força normal é aquela própria força F que ele te deu lá. Quanto vai dar isso? Bom, então vamos pegar os dados aqui. O coeficiente de atrito estático é 0,6 e a minha força F é 12 newtons. Então vamos lá. O meu coeficiente de atrito estático é 0,6 e a minha força 12 newtons. 0,6 vezes 12, se não estou muito enganado, essa força de atrito estático máxima, ela vale 7,2 newtons. Bom, a máxima força de atrito estático, então, vale 7,2 newtons. Isso quer dizer, então, que
como o peso do bloco vale 5 newtons, então o meu bloco não se move. Ele não se move porque na vertical eu tenho apenas o peso e a minha força de atrito. A força de atrito máxima é maior que o peso. Logo, essa força de atrito aqui, ela tem que ser igual ao peso, né? Porque se essa força for maior que o peso, o bloco anda para cima por ação do atrito, e isso é absurdo. Então, a máxima força de atrito é maior que o peso, logo a força de atrito aqui, ela é automaticamente igual ao peso. Ok, pessoal? Então, na letra A, o meu bloco não se move, não se move. Na letra B, ele quer saber qual a força que a parede exerce sobre o bloco em termos vetores unitários. Ora, essa força de atrito aqui é exercida entre a parede e o bloco. Então, na verdade, a minha força resultante, ela vai ser uma componente dessa força de atrito. Essa força de atrito, na verdade, é uma componente, e a minha força de contato é outra componente. Isso leva a crer que nós teremos uma força resultante que ela está mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Só para ficar bonitinho aqui, vamos fazer esse cara tracejado com um ponto. Tá lá. As minhas componentes estão aqui. Logo, a minha força resultante, ela estará nessa direção aqui. Certo? Então, ao contrário do que muita gente erra esse exercício porque dá essa bobeirinha aí. A minha força resultante, na verdade, olha lá, ela tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Ela é negativa no eixo X e positiva no eixo Y. A minha força de atrito, a gente já sabe que ela é igual ao peso, né? Então, a minha força de atrito vale 5 newtons. Agora, eu preciso... e a minha força horizontal vale 12 newtons. Logo, na letra B, a minha força resultante sobre... na verdade, minha força resultante não, né? É a minha força sobre o bloco. Vamos colocar aqui um Bzinho sobre o bloco. Ela vai ser menos 12 na direção I, mais 5 na direção J, que é exatamente o peso do meu objeto, né? Então, está aí a força resultante sobre o meu bloco em termos dos vetores unitários. Ok, pessoal? Então, até a próxima.